Olá pessoal, eu sou a Amy, sejam todos bem-vindos ao canal Colecioneme. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma review da saga O Brilho de um Pulsar de Turma da Mônica Jovem. Eu tenho aqui comigo a versão encadernada, que possui os 3 volumes, que originalmente foram lançados, volume 6, 7 e 8. E essa aqui é a segunda saga de Turma da Mônica Jovem. E eu queria falar um pouquinho sobre ela porque eu fiquei assim muito intrigada e eu queria falar um pouco sobre uma coisa que eu falei um pouquinho também no vídeo de as 4 dimensões mágicas, que Turma da Mônica Jovem, o rumo que Turma da Mônica Jovem tomou e o quanto que era diferente no começo, o quanto que a mentalidade que os roteiristas tinham para Turma da Mônica Jovem no começo era diferente. Vale salientar que esse vídeo vai ter spoilers sim, esse é um vídeo de review. Eu vou ir falando os acontecimentos cronologicamente, então se chegar num ponto, se você quiser assistir mesmo assim, assista por sua conta em risco, mas eu vou estar falando as coisas de uma forma um pouco cronológica. Enfim, mas eu recomendo que vocês leiam, porque essa é uma saga muito boa, uma das melhores sagas de Turma da Mônica Jovem, na minha opinião. E eu acho que vale super a pena vocês lerem sim, tem a versão nova encadernada, então vocês podem estar indo atrás, é super barata de estar encontrando, principalmente na Shopee, nesses lugares assim. Enfim, Um Brilho de um Pulsar é basicamente uma história em que eles vão lá pro espaço, lá onde o astronauta está morando agora, né? Eles vão lá em Marte, né, se eu não me engano, e pra visitar, né? E acontece algumas coisas lá que eu achei bem interessante. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar nessa saga é o quanto que a Mônica e o Cebolinha eram próximos naquela época. E sim, às vezes eu falo cebola, às vezes eu falo cebolinha, então pra mim whatever, tá? Se eu falar cebolinha, lidem com isso. Enfim, eu sentia que a Mônica e o Cebolinha, eles eram muito próximos no começo de Turma da Mônica Jovem, muito mesmo. Pra vocês terem ideia, eles eram tão próximos nessa fase, eram próximos também no Dimensões Mágicas, inclusive eu esqueci de falar isso na review da última saga, né, de Dimensões Mágicas, que rolou lá o primeiro beijo, e que eles eram muito próximos, eles ficavam colados, eles agiam realmente como se fossem namorados, flertando mesmo, sentindo ciúmes um do outro, tendo que se explicar um pro outro, sabe? Tipo, eles eram total namorados, coisa que nem quando eles realmente começaram a namorar, lá na edição 34, eles não eram assim. Então, nesse começo, eles eram extremamente apegados e juntos, e eu não sei o que aconteceu, que o Cebolinha, ele gostava muito da Mônica, só que ao mesmo tempo ele não queria, não tinha coragem de ir, ou então não queria ir, talvez, não sei, eu tenho até uma teoria de que talvez o Cebolinha, ele gostasse da Mônica, mas ele queria a Mônica mais pra frente, ele queria meio que curtir, pegar várias menininhas, então é uma coisa aí que, inclusive, é um dos fortes motivos de a maior parte do povo que shippa a Mônica do Contra, shippar a Mônica do Contra, né? Primeiro que é um casal maravilhoso, gente, já vou logo deixando esse spoiler aqui que eu sou do Cônica. E segundo que a forma como que o Cebolinha tratou a Mônica, não só depois, pós-namoro com a Mônica, como antes do namoro da Mônica. Depois do namoro da Mônica, ele começou a tratar ela muito mais mal, mas antes a gente já via esses sinais que ele era meio assim, descompromissado, sabe? Ele queria, mas não queria, sabe? Uma coisa assim. Era como se ele estivesse deixando a Mônica, cozinhando a Mônica, deixando a Mônica de marmita mesmo. Mas você perceber que realmente eles eram muito próximos nesse começo. A Mônica dava muitos ataques de ciúmes, ela realmente brigava muito com o Cebolinha. Depois do pós-namoro deles, ela não dava tanto esses ataques. Ela dava ataque de ciúmes, mas ela não deixava tão claro assim, sabe? Antigamente ela chegava a brigar, inclusive, com as pessoas com que o Cebolinha se relacionava, que é o caso daqui, que ela sentiu muitos ciúmes da Chabel. Como a gente sabe, a Chabel, ela foi a babá de infância do Cebolinha, do Cascão, então eles têm uma admiração muito grande pela Chabel e também um crushzinho na Chabel também, né, que a gente sabe. E a Mônica, ela sentiu muito ciúmes por causa disso, e isso é o que desencadeia uma briga entre eles, que acaba fazendo o Cebolinha esculhambar a Mônica, meio que com razão, né, porque eu não lembro direito, mas ela fez alguma coisa lá com a Chabel, enfim. Acontece que ela e a Chabel acabam ficando sozinhas e eles vão pra um lugar lá, né, pra turistar mesmo, mostrar as coisas lá em Marte, né, e acaba que eles acabam descobrindo um robô que tava aparentemente não funcionando, mas que ele meio que ressuscita, sabe?
Primeiro a gente vê uns elementos esquisitos atacando a Mônica e a Mônica entrando na frente da Chabel para salvar elas, para ajudar ela. A gente vê que mesmo a Mônica com aquela infantilidade dela de querer se vingar, de querer brigar, quando se trata de realmente ajudar as pessoas, ela joga tudo isso pro lado, engole o orgulho dela e vai pra linha de frente. E é isso que ela faz, e nisso acaba despertando esse robô que vê na Mônica a princesa dele. Então ele começa a meio que ser o guarda-costas da Mônica, e isso a gente acaba descobrindo que existe aí meio que uma raça superior do universo, em que tem uma princesa lá que vai ser rainha, que é extremamente parecida com a Mônica. Inclusive esse é o motivo do robô ser tão próximo da Mônica e querer tanto protegê-la. E a gente percebe que ela é uma líder extremamente tirana, que fica dizimando planetas alheios que não seguem o que eles querem, o que eles mandam e desmandam. Então a gente tem esse conflito aí. E eu acho muito interessante a forma com que a história vai se desenrolando, a forma com que a Mônica acaba se encontrando com o Zagmimi, que é o nome da princesa, né? E depois de um ponto a gente vê que o Cebolinha ele começa a sentir ciúmes da Mônica por causa do robô, da forma com que o robô trata ela super bem e quanto que eles são próximos, ele não quer sair de perto da Mônica. E aí o Cebolinha já fica possesso, porque o Cebolinha é assim, ele quer sair com todas e não quer que a Mônica dê um pio. Mas se a Mônica ousar sair com outra menina, aí ele vai à loucura. A gente sabe muito bem como é que é o Cebolinha, eu que acompanhei desde o início. Eu já tô careca de saber da personalidade do Cebolinha. Inclusive o Cebolinha, ele é um dos personagens mais bem desenvolvidos da Turma da Mônica Jovem, porque ele é bem real. Assim, ele realmente lembra muitas pessoas da vida real, o Cebolinha. Então, e realmente é uma coisa assim que, enfim, é coisa pra um vídeo só separado pra falar sobre a questão Cebolinha, né? Enfim. No final elas acabam se enfrentando e a Mônica meio que vence na base do discurso no jutsu. E também tem lá o astronauta e o astronauta e o Franjinha, que acabam arrumando lá uma solução. Inclusive, falando do Franjinha, ele acaba meio que perdendo um pouco do respeito pelo astronauta. Tem lá uma traminha em que ele perde meio que o respeito do astronauta, porque o astronauta está usando a tecnologia para criar armas. E aí o Franjinha, ele fica decepcionado porque a imagem idealizada que ele tinha do astronauta é que ele era uma pessoa, um cientista, que fazer de tudo para que não precisasse recorrer à violência e tal. Então, vendo que o Franja, né? Vendo que vendo que o astronauta estava usando todo aquele conhecimento que ele tinha obtido nessas viagens para justamente desenvolver tecnologias armamentistas, foi uma coisa que deixou o Franjinha muito decepcionado, muito frustrado com a imagem do astronauta, e deu esse conflito aí entre os dois, porque a gente sabe que tem essa relação meio que de admiração pelo outro. O Franjinha ele é um cientista, quer ser muita coisa, e ele tem o astronauta como grande inspiração. E o astronauta também não faz muita questão de explicar, porque ele parece ser bem assim, amargurado, sabe? Parece que ele viveu muita coisa. E, inclusive, é uma coisa que eu gostaria que fosse mais abordada em Turma da Mônica Jovem. A gente quase não vê o astronauta e a gente quase não vê os dilemas do astronauta. Então, essa parte, assim, eu fiquei assim bem curiosa pra saber, poxa, eu gostaria de ver mais esse lado do astronauta, ver mais o que ele passou por lá pelos. Tudo bem que tem as graphic novels, mas a gente sabe que as graphic novels elas não são canon nem no mundo da Turma da Mônica, quanto mais no mundo da Turma da Mônica Jovem. Então eu gostaria que tivesse mais essa abordagem, que eles abordassem mais o astronauta e esses personagens mais secundários também em Turma da Mônica Jovem, né? E também mas no final acaba que eles meio que se unem pra tentar destruir o mal. Eles chegam lá com a genialidade deles, chegam à conclusão de que tudo aquilo ali era meio que um holograma, e eles acabam conseguindo tirar toda aquela ilusão e enfrentar o resto dos bichinhos lá que faltava, enquanto a Mônica basicamente venceu a Uzagimimi na base do discurso no jutsu, né? Enfim, eu falei bem por cima mesmo, tá, gente? Eu deixei por ler bastante coisa porque eu não quero também descrever
todo o negócio aqui, né? Eu acho que vale muito a pena você ler. E eu queria mais pontuar essas partes que me chamaram a atenção mesmo. Essa parte do relacionamento da Mônica com Cebola, que era bem acentuado nessa época. E também essa coisa mais focada nos personagens secundários, que eles realmente tentavam criar um background nos personagens secundários que te deixava curioso pra saber, meu Deus, o que eu quero saber mais sobre isso, eu quero ver mais histórias sobre isso. Coisa que infelizmente a Turma da Mônica Jovem foi se perdendo, então fazer o que, né? Tomara que volte ao normal, tomara que nessa terceira série eles voltem a essas origens, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa terceira série depois, do que eu tomei com o pé atrás, né? Mas a gente tem que confiar, né? Mas enfim, gente, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Leiam Um Brilho de um Pulsar. É uma história muito boa. É uma das melhores sagas de Turma da Mônica Jovem, na minha opinião. Eu acho ela muito boa. Ela, em conjunto com a Brigada dos Ossos Cruzados, eu não sei dizer qual é a melhor. Talvez a Brigada dos Ossos Cruzados seja um pouquinho melhor, porque já tava mais... Eles já tinham um desenvolvimento melhor pra fazer a Turma da Mônica Jovem. Nesse começo eles eram muito meio que não sei o que estou fazendo aqui, né? Então eles não tinham muito essa prática com a Turma da Mônica Jovem. Mas eu não fico muito atrás de A Brigada dos Ossos Cruzados, não. Eu aconselho que vocês leiam os dois, são maravilhosos. É uma saga que eu recomendo pra todos os leitores, inclusive pra quem não lê Turma da Mônica Jovem, até pra ver o início de Turma da Mônica Jovem, né, gente? Que é muito bom essa fase mais sagas de Turma da Mônica Jovem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal pra ver mais reviews, tanto de Turma da Mônica Jovem quanto de mangá. E até a próxima!